Acredite se quiser com quem eu tô aqui, Fernando no 12B, está coqueluche de Sorocaba. Todo mundo falando nisso, dá para acreditar? Olha o nosso convidado. Olha, eu tenho muito para agradecer a oportunidade Prazer da enorme gente estar vir aqui com aqui. você. Você dispor o seu tempo, que eu sei que é super cheio, uma agenda cheia, né, gente? E abriu esse tempinho pra gente. Obrigada de coração. Não, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, de participar. É uma honra, né? É Contar a uma minha honra para nós história, também. mostrar o caminho do 12.B até aqui. Isso, exatamente. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente quer entender que jornada foi essa que te trouxe até aqui, te levou a um patamar de sucesso, que te viabilizou chegar num salão hoje desse padrão Sim, premium, né? Em Sorocaba, no bairro premium, no espaço premium. sim. Não foi uma jornada muito fácil, né? Comecei na sala de casa. Até o nome do salão 12.B Salon é vinculado à minha história. Quando eu cheguei aqui, que era Legal. um sonho, né, realizado. Então eu queria algo do passado, algo que trouxesse a minha essência de volta e para mim nunca esquecer de onde eu vim também. E o 12.B Salon foi criado desse formato. Foi criado o primeiro salão que eu tive, que foi na sala de um apartamento, CDHU. Olha, E minha mãe disponibilizou a sala, a gente tirou tudo, quantos virou o anos meu atrás isso? salão 15 anos atrás. 15 anos. E aí virou o meu salão com tesoura de cortar papel, cadeira de jantar. Fizemos um buraco na parede, eu lembro até hoje, para colocar o lavatório e a gente começou lá, eu comecei lá, e o número do apartamento era 12.B. Ai, que demais. Então eu trouxe essa Tem referência, significado. tem um Porque nada significado. como a gente lembrar o início da jornada para a gente ter um ponto de partida e de significação. Sim, sim. Porque eu acho que a vida sem o significado não faz sentido. Então a gente tem que ter um significado, a gente tem que ter a nossa essência, que a gente nunca pode esquecer disso. Sem dúvida. E não ter medo de arriscar, não ter medo de correr atrás. O trabalho devolve, né, o que a gente. Então trabalhei intensamente, incansavelmente para chegar onde eu estou hoje. Lutei muito. A gente costuma dizer que a força está do lado de dentro. O Sim, que está do lado de fora é resultado daquilo que está do lado de resultado. dentro. É o É resultado. resultado. E sair de uma sala de um apartamento e chegar hoje em um dos salões mais modernos de Sorocaba e região, Sim. não foi fácil. Reconhecidamente. Mas também não é impossível. Sim. Tendo força de vontade, correndo atrás, não tendo medo. Ponto que foi da sua vida que deu aquele insight que você falou, não, agora é a hora de eu crescer, agora é a hora de eu abrir um salão. Porque eu acho que todo profissional tem essa dúvida. Me mantenho, sou um destaque onde eu estou, ou dou este passo de empreendedor? Qual foi esse ponto? Eu comecei sendo barbeiro, Tá. fui 7 anos barbeiro. E minha mãe me conhece, eu sempre fui inquieto, eu sempre quis mais. Eu queria mais e aquilo da barbearia já não era uma coisa que eu queria para mim. Eu não queria mais ficar na vila, eu queria crescer. E para crescer eu teria que arriscar, eu não poderia ter medo. E foi o que eu fiz. Mas você na barbearia, deixa eu entender, você na barbearia tinha um público masculino, na Só barbearia. atendia masculino. E você só atendia masculino. Só homem durante Como 7 foi anos. essa decisão? Falou, agora eu vou entrar pro feminino, porque isso aí foi um turning Sim. over grande na carreira. Foi o destino. Foi uma oportunidade que apareceu na porta de casa, uma moça que tinha um salão num bairro próximo aqui, e ela ofereceu. E eu já tinha na minha cabeça que eu queria sair dali, queria crescer. E aí ela era amiga da minha mãe, ela me ofereceu, ela falou, tem um salão, você não quer arrendar esse salão? Você consegue fazer masculino e feminino. Aí eu conversei com ela e falei assim, me dá uns dias, se eu conseguir montar essa equipe, eu vou arriscar. Aí eu conversei com minha mãe, falei, mãe, eu vou arriscar, não é o que eu quero, não quero estar aqui, eu quero crescer mais, eu quero ir para outras áreas, eu quero fazer com que Sorocaba e Votorantim conheça meu nome. Então, se eu conseguir montar essa equipe até certo dia, eu vou arriscar. E graças a Deus, 2 dias antes, a gente conseguiu montar essa equipe. Você tá me lembrando uma coisa que eu sempre penso na vida, a gente fala muito nas mentorias de trabalho. O nosso único trabalho na vida é estar pronto, é se preparar. Sim. Porque a hora que o trem da oportunidade passar, você tem que estar pronto. Sim. Porque aí você sobe e só vai. Sim. Mas se você não tá, os trens ficam passando na sua frente e a coisa não vai. E é uma coisa que eu sempre Pelo jeito falo. foi o que você fez? É uma coisa que eu sempre falo, a oportunidade vai bater na porta de todo mundo. Sim. O que depende é você. Como você está preparado, como você pronto. estudou, como você se Sim. preparou para isso. Sim. Então,
quando essa oportunidade apareceu, eu já estava preparado, porque eu já sabia o que eu queria. É muito importante para os profissionais que estão ouvindo a gente. Sim. Você tem que estar sempre se preparando, se preparando. Não importa se você tem um projeto ali na frente. Não importa. Não importa. Mas sempre, o que você está falando é imprescindível. Sim. A preparação é tudo para um profissional. E vai chegar a hora de todo mundo. Isso chega. Só que tem pessoas que não percebem. Passou por ali, a pessoa não estava preparada e ela não aproveitou a oportunidade. Às vezes nem viu. Nem viu. Nem viu aquilo como porque não se preparou. Porque não se preparou. E nessa preparação, eu tenho certeza, você não se preparou só tecnicamente, existe certamente muito, mas você também foi buscar outros tipos de preparação. Que tipo de preparações você acha que um profissional da área da beleza, que trabalha com tanto relacionamento, é bom que ele busque? Que tipo de outros tipos de curso que agreguem valor na carreira dele? O que fez a mudança na minha carreira foi estudar empreendedorismo. Porque... Para mim é tudo vinculado, a gente é um CNPJ, todo mundo que trabalha aqui é um CNPJ. É uma empresa. E o empreendedorismo foi com que me ajudou a fazer crescer mais ainda. Então, abriu a sua visão? Dos estudos que eu fiz, faço até hoje, eu não paro de estudar empreendedorismo, não paro de me especializar. Então todo ano eu faço muitos cursos, leio muito livro, que é uma coisa que eu gosto bastante. Foi onde abriu a minha mente e me fez crescer cada vez mais. Empreendedorismo, aprender sobre vendas. Eu acho que hoje o profissional, a maioria dos profissionais não sabe vender o seu trabalho. Sim. Então a pessoa faz um trabalho maravilhoso, é um especialista da área, mas não sabe vender. É um profissional maravilhoso, sabe vender, mas não sabe marketing. Então, na minha concepção, eu falo... Não sabe atender direito. Não sabe atender. Tem uma boa comunicação. Tem uma boa comunicação. Tem uma boa oratória. Não sabe... Não tem o poder pessoal desenvolvido na imagem. Não sabe... a gente fala muito hoje de um atendimento personalizado. Sim. E tem muita gente que não sabe como faz isso. Nem o que quer dizer isso. E eu também não sabia. Eu fui fazer um curso em São Paulo para aprender. Tudo bem não saber. Sim. O importante é buscar. Você sabe que o trabalho da Your More é exatamente isso. Por isso que a gente faz mentoria de 360. Porque o desenvolvimento de um profissional não é só técnica, só marketing, só... Você tem que ter consistência, mas você tem que ter coerência, você tem que ter alinhamento no seu desenvolvimento. E eu tenho certeza que você chegou onde você chegou porque você foi buscar este alinhamento. Eu fui, estudei, viu? Estudei bastante para chegar onde eu estou hoje. Sim. Se eu não tivesse estudado, eu não tinha chegado. Permanecer no sucesso é mais difícil do que chegar nele. É muito mais. Então você precisa de e agora a preparação tem que ser mais forte ainda. Sim. Estudar mais, ler mais, fazer mais cursos, especializar. Sem dúvida. Então, o mercado da beleza é uma tendência, né? Sim. Sempre está vindo coisas novas, então sempre você tem que estar se atualizando. Justamente, essa é a minha próxima pergunta. Essa coisa da atualização, até hoje eu estava conversando com uma outra profissional. Há um tempo atrás, né, eu da minha idade enxerguei todo esse movimento da beleza, produtos e marcas era a coisa mais importante. Você tinha que conhecer marcas boas, trabalhar com marcas boas, depois ficou a técnica do profissional. 1000 cursos de técnica, de mecha, de corte, de isso e aquilo. E era sempre o mais importante. Neste momento, o que está no centro de qualquer negócio é o cliente. É o cliente. Então, mais do que a marca que você trabalha, mais do que a técnica que você sabe, é como você atende, qual é a jornada de experiência do seu cliente. E como você trabalha isso aqui no 12B? Como é a jornada de experiência do cliente 12.B? A gente trouxe uma experiência nível São Paulo, né? Que é a nossa referência hoje. Então, eu fui para os salões mais grandes de São Paulo, Home Concept, alguns salões de referência, e eu fui estudar como eles atendem a cliente, como é a parte do lavatório, como é a parte do assistente, que às vezes é profissional, como é a parte da recepção. Aí nesse estudo que a gente fez, a gente trouxe o nosso formato de atendimento no 12.B. E criou a sua jornada daqui. E criei a minha identidade. Aprendi com eles e criei minha identidade aqui. Hoje, uma das coisas de mais elogio que a gente tem dentro do salão é essa experiência da cliente aqui dentro. E como é que você faz para alinhar isso, que é um conhecimento seu, que você foi buscar, construiu na sua marca, certo? Sim. Como você faz para transformar isso numa cultura de equipe, para que essa experiência seja igual, não importa com que profissional eu acredito que você desenhou isso para sua marca. Então eu tenho que ter uma experiência 12B independente de quem atende, não só você. Sim. Certo? Como é que você faz para lidar com isso na gestão da sua equipe? A gente trabalha com muito treinamento, tanto eu dando treinamento, quando pessoas de fora vêm aqui para dar treinamento para eles. Reunião semanal com profissionais para entender como eles estão atendendo, o que as clientes estão achando. A gente sempre pede feedback da cliente, tanto
da minha parte profissional, quanto de todos os profissionais que trabalham aqui dentro, a gente entender se a cliente está realmente gostando. Sim. Caso aconteça de uma cliente ou outra não gostar, a gente senta com o profissional, estuda a dificuldade dele, o que está acontecendo, que ele não está conseguindo entregar os 100% dele para a cliente, porque a nossa cultura é entregar nosso 100%. Estar aqui dentro. Surpreender, né? Se surpreender over delivery, melhor. Porque isso vira a memória. Sim. E é o mínimo que a gente pode fazer. Porque eu costumo dizer que o excelente cabelo e o excelente processo, ela comprou. Ela pagou por isso. Né? Então ela tem que levar isso, porque foi o que ela comprou. Agora, o para além disso, que é a experiência que vai ficar com ela na memória afetiva dela, que é o que eu não paguei, mas levei. Essa foi uma jogada que eu aprendi lá atrás já. Sim. O que ela pagou, mas ela levou algo a mais. O que ela... É uma coisa que vai gravar. Para levar, mas levou e surpreendeu. E é uma coisa que vai gravar na cabeça dela. Toda vez que ela pensar em fazer o cabelo, ela vai lembrar, vou lá no 12.b Salon, porque lá eu tive esse tratamento e às vezes nem pagou por isso. Não tá tratamento. A maioria das vezes não paga, porque é uma surpresa. É uma surpresa, ela nem vai imaginar. Você tem a sua jornada, você tem isso na jornada pontual, né, do cliente, que são os que vão ficar na memória. E a gente trabalha essa estratégia, porque tudo é estratégia para mim, assim. Quem trabalha essa estratégia, a gente escreve mesmo essa estratégia, como que vai ser nosso mês, como que vai ser nossos eventos. A cada 15 dias tem evento no salão, a gente faz coquetel, tem brindes para as clientes, promoções. Então a gente consegue fazer um dia especial para elas, 2 dias, né, no mês especial, para ter esse momento uau. Esse momento que ela fala, nossa, eu não paguei por isso, não paguei você acabou de falar. Exatamente. Porque na realidade essa é a experiência. O mercado da beleza acha que a experiência é eu sair maravilhosa do salão. Não, isso todo mundo entrega hoje. Isso eu comprei. Do mesmo jeito que eu compro um hotel, do mesmo jeito que eu compro várias coisas. Comprou, e tem que entregar um resultado legal. Isso, meu nível de expectativa é aquele que eu paguei. Sim. Certo? Agora, o que eu não esperei? O que está para além da minha expectativa? Essa forma de pensar é incrível, é super importante você estar falando nisso, porque poucos salões percebem o valor que isso agrega até no preço que você pode vir a comprar. Todo mundo fala hoje, como que você consegue cobrar esse valor que você cobra? Eu falei, tem 2 coisas diferentes, é valor e preço. Eu entrego o meu valor para a cliente e ela paga o preço daquele valor. O preço, ele é sempre proporcional ao valor. Não importa se pequeno ou se... Então não se preocupe com o preço. Entrega o valor primeiro para a cliente, depois você vai... Cansa de falar isso nos treinamentos, nas mentorias. Não se preocupe com preço. Não se preocupe. Não é preço, é valor. O preço só é correspondente. A primeira mecha que eu fiz na vida foi R$150, para você ter noção. E cobrando um valor muito abaixo do mercado, porque eu estava começando, eu sempre entreguei o valor primeiro, comecei. Tanto que eu tenho cliente até hoje, fazia comigo lá. Nossa, eu pagaria 10 vezes mais por isso? Este é o sonho de qualquer prestação de serviço. Então se preocupar com como é que eu vou surpreender ela nesse grau, para ela ter a sensação de que não importa quanto ela pagou, foi barato. E com que ela tenha vontade de voltar. Porque é isto que vai despertar o desejo dela. Eu preciso disto de novo. Eu quero essa sensação. Sim. Então é o que a área da beleza tem que entregar. Tem de possibilidades. Tem que entregar. E os profissionais têm que começar a estudar, têm que aprender sobre isso. Aí o crescimento foi quando eu tive minha virada de chave na vida. Foi quando eu entendi o que eu precisava fazer. Foi estudando aonde eu preciso. Eu falei, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso estudar marketing, preciso estudar vendas. E assim, às vezes fala, muita coisa. Não é. Quando a pessoa ama o que faz, isso daí vira, é uma delícia. Posso te dizer? Isso é processo. É processo. É criar processo. Não é mais trabalho. Eu também sempre falo isso em treinamento. Não é que isso é mais trabalho. Não. É só o trabalho certo. É só o trabalho certo. Você já trabalha. E eu costumo dizer que fazer errado dá muito mais trabalho do que fazer certo. Consertar é muito mais difícil, né? É muito mais trabalhoso. Porque você nunca pode medir o tamanho do erro. Sim. Né? E quando você tem um processo eficiente, como claramente você é um bom estrategista enquanto empresário nesse olhar. Sim. Isso para mim está claro. E esse eu acho que é o grande desafio daquele que é tanto estrategista quanto processo no seu trabalho. Sim. Quanto tem que ter agenda, tem que ter cliente, tem que ficar o tempo todo lá, mas ao mesmo tempo tem que estar de olho em tudo que está acontecendo. Como é que você faz nessa divisão? Como é que você conseguiu se organizar? Eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, né, dos profissionais, ainda principalmente está começando. Nossa, mas é muita coisa. Não é. Realmente não é. E eu aprendi que não era, porque eu coloquei uma meta. Eu falei, eu preciso estudar 1 hora por dia só. Vocês escutaram o segredo? Uma hora por dia. E a gente perde tanto tempo no celular. Eu me cobro até hoje, eu me cobro muito. Nossa, olhava no meu celular 5 horas no celular.
6 horas lá só sem fazer nada. Aí eu percebi que eu precisava mudar a chave. Falei, não tá, eu tô perdendo tempo com o celular, com uma coisa que não fazia sentido à noite. Foi a consciência que virou essa chave? Mas minha consciência. Eu falei, eu preciso. E foi vendo coisas que são necessárias na internet e descartando o que não era necessário na internet. Sim. E aí deu essa virada de chave, né? Eu falei, preciso mudar, eu preciso estudar. E aí eu fazia o quê? Nunca fui muito uma pessoa que, nossa, adorava estudar. Eu falei, não conseguia ler, não conseguia me apresentar em público. E eu falei, mas eu preciso ler 1 hora por dia. E aí eu comecei a ler todos os dias, 1 hora. Nossa, gente, e foi quando minha mente... 1 hora por dia fez assim na sua mente? Fez. E aí eu comecei a estudar. Falei, tô fazendo certo? Vou ver se é o correto. Aí eu entrei para um clube de livro, para saber se eu estava estudando da forma correta. E aí eu vi que eu estava estudando da forma correta já. Porque nos estudos eles falavam, não estude mais, não preencha muito sua cabeça com informação. Estude o necessário, o que você precisa. Não consegue processar muita informação. É que nem hoje em dia, eu tenho uma dificuldade na vida, financeira, vamos dizer. Eu vou lá, compro um livro de gestão financeira e estudo sobre aquilo 1 hora por dia. Então eu vou procurando minhas dificuldades e vou aprendendo sobre isso. Não, sensacional. Essa dica sua vale ouro. E foi o que mudou. O que é 1 hora por dia? Não é nada. A gente, quando você vê passar. Nada. É o que eu falo para minha equipe. Eu falei, o que vocês estão fazendo depois que vocês saem daqui? Vocês estão só descansando, assistindo filme? Vocês saem daqui 7 horas da noite, você tem até meia-noite. O que vocês estão fazendo nessa 7 horas da noite até meia-noite na sua casa? Você está jantando? Está assistindo série? O que vocês estão fazendo? Estão perdendo tempo com o quê? Entendeu? Exatamente. E com o que vocês estão ganhando tempo? E aí você consegue ver que a maioria das pessoas estão perdendo tempo só. E 1 hora por dia muda totalmente. Cara, a gente pode dedicar 1 hora por dia assim, ó. Como é que a minha vida cresce? Como é que eu fico melhor? Então, é um ganho de tempo. É um multiplicar de tempo. É uma dedicação mínima, porque 1 hora não é nada, é uma dedicação mínima. Não é nada, né? Mas é assim, é foco naquilo que, pro meu dia de amanhã ser melhor, onde eu quero estar daqui 6 meses, onde eu quero estar daqui 1 ano. Então, se eu não me mexer hoje, eu não chego, nem daqui 5 anos eu não chego. Então, essa consciência é uma consciência do dia de hoje. Sim. Então, é super importante isso. O trabalho devolve, o conhecimento devolve. Tudo que você faz para você vai devolver. Se você não fizer, não vai acontecer. Eu falo, o plantio, ele é autônomo de cada um de nós. Agora, a colheita, esta é certa. A colheita é certa. Esta é certa, esta é certa. Nossa, sensacional. E conta para mim, e de futuro, o que a gente pode esperar disso? Novos projetos, ampliação, crescimento, minha mãe me fala assim, a gente veio de uma família muito humilde, né? E ela fala, você não para, você é inquieto. Eu falei, mãe, eu sou assim. O dia que o Fernando parar é porque tá acontecendo alguma coisa. Eu sonho muito, muito alto. Eu quero conquistar Sorocaba, quero conquistar São Paulo, quero conquistar a região. Eu vou aonde eu estiver abrindo meus caminhos e aonde Deus me deixar chegar. Te fortalecer, com certeza. Sim. E você se prepara que ele empurra. Eu tô só me preparando, sempre venho estudando, se preparando para a gente ter essa ambição de montar outro 12.b salão, montar franquias. Então, isso vai, o que aparecer a gente vai me deixar por cima. Se preparando. Mas estou me preparando. A hora que aparecer a oportunidade, a gente agarra. O futuro traz tudo aquilo que a gente está buscando quando a gente se prepara. E o que eu falo muito é ter paciência, né? Que nem esse salão aqui, ele demorou 3 meses para chegar para mim. Eu sabia que ia chegar, sabia que ia ter uma preparação. E eu fiquei aguardando, não estava feliz no lugar que eu estava, não estava entregando o que eu queria entregar para minhas clientes e queria trazer um salão moderno para Sorocaba. Tá. Um salão ao nível de São Paulo, salão capital. Sim. São Paulo. E fiquei aguardando e me preparando financeiramente, preparando psicologicamente, preparando os estudos. E a hora que apareceu a oportunidade, eu abracei. Falei, chegou minha hora. Sensacional. Como eu sempre digo pro meu filho, tudo na vida é mérito. Tudo na vida é mérito. Para o bem e para o mal. Não vem de mão beijada, viu? Tudo na vida é mérito. Tudo a gente faz para merecer, sem dúvida nenhuma. Mão beijada. Nossa, sensacional, uma história super inspiradora. Agora, olha, eu vou pedir para você olhar para lá, falar com eles e dizer assim, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês dessa minha jornada. O que é mais importante que eles tenham para chegar aqui onde você chegou? Tem uma frase que eu gosto muito, eu escutei, né, de um empreendedor que eu estudo bastante, que é o trabalho devolve. O estudo devolve. Então, tem que ter o máximo de preparação possível. Não deixe a oportunidade passar.
Às vezes você tem a oportunidade e não está preparado. Então se prepare antes, não perca a sua oportunidade. Se você quer mudar de vida, se você quer crescer financeiramente, crescer no seu trabalho, estuda para isso. Corre atrás, batalha, que uma hora o trabalho devolve. Olha, posso aplaudir a sua fala. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo seu negócio, parabéns pela sua jornada, parabéns pelo seu crescimento, mas principalmente parabéns pela sua mentalidade. Sim. Você tem uma mentalidade de empreendedor, de empresário, que é o que a gente na More tanto busca, que o profissional entregue a veia empreendedora apenas para se tornar um empresário dentro do seu CNPJ, dentro do seu negócio. E isso, para mim, é claro que você a cada dia se prepara mais. Sim. E as suas conquistas são todas méritos. Que você seja muito agraciado pela abundância do seu propósito, do seu crescimento. E logo a gente vai estar aí, eu vou estar aqui para assistir a sua franquia, a sua rede de franquias, a gente entrevistando. E aí, como você, como uma franquia master agora, amém, não é? Que assim, vou me preparar para isso, viu? Agora o nosso próximo estudo vai vir sobre franquias, então vou me preparar para se um dia acontecer, que eu sei que vai chegar, a gente vai estar aqui. Eu também não tenho dúvida, eu tenho só certeza. E o que eu quero mostrar para todos, se eu conseguir, por que você não consegue também? O que eu sei que vocês não sabem? Então algumas coisinhas só que precisa mudar nessa mentalidade que você vai ter o sucesso e chegar onde você quer. Com certeza. Olha, Fernando, foi um prazer enorme te conhecer. Eu te conhecia, te admirava, olhando à distância, mas hoje te conhecer pessoalmente, te ouvir pessoalmente, foi um enorme prazer e, assim, extremamente inspirador. Até gosto de te ouvir falar. Obrigado. Gosto de te ouvir falar. Uma pessoa tão jovem, com essa força, com essa vontade, com esse desejo, é inspirador. Sim. Inspirador. É maravilhoso ver, maravilhoso. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço imensamente. Agradeço as suas palavras, porque elas são importantíssimas, elas são às vezes decisivas na carreira de alguém. Que está com pouca valentia, que não sabe um caminho, e você claramente disse, estude, se prepare, e isso é o caminho, não tem outro, não tem outro caminho, só tem esse, não é? Isso, não Parabéns, tem outro. Fernando. Obrigado a você, viu? Parabéns. Obrigado pela oportunidade, viu? Parabéns. Vou aplaudir sua franquia de pé. Amém. Vou aplaudir de pé a franquia, tenho certeza disso, não tenha dúvida.